Irmãos e irmãs, vamos iniciar a nossa mensagem de meditação desta quarta-feira, dia 9 de março. Irmão, irmã, quantas vezes você já deve ter ouvido, ter escutado falar em salvação? Salvação mesmo, salvação eterna. Aliás, o maior objetivo que você deve ter na sua vida é alcançar a salvação eterna. Deus me livra, nos livra da perdição eterna. Santo Deus, nem é bom pensar nisso. É melhor termos como meta alcançar a salvação eterna. Porém, a salvação não é uma mercadoria que você adquire. Salvação não é uma coisa que você vai ali na loja, no shopping, e compra. A primeira coisa que você deve entender sobre a salvação é que a salvação não é comprada, não é negociada. A salvação não é um produto produzido pela mão humana. Embora várias religiões querem também produzir a salvação como se a salvação fosse uma mercadoria produzida por religião. Isso é errado, totalmente errado. Igreja nenhuma, religião nenhuma é produtora de salvação. As religiões, como a nossa igreja católica, as igrejas sérias, devemos ser facilitadoras. Devemos ser luz, caminhos, para que a pessoa encontre a salvação. Mas a salvação não é a igreja que produz a salvação. A igreja não é fábrica de salvação. A nossa salvação vem de Deus. Ela é de Deus. Só Deus pode nos salvar. Os outros meios podem sim nos conduzir a esta salvação que Deus nos oferece. Mas o que é mesmo salvação? Alguns acham, preste atenção nisso, é muito interessante. Alguns acham que a salvação é só uma mudança. Algumas pessoas acham que se encontrar a salvação é simplesmente quando a pessoa morrer, ela mudar para o céu. Pronto, é uma mudança de local, é uma mudança de ambiente, é uma mudança de endereço. Salvação não é só isso, de forma alguma. Para muitos, a salvação significa somente isso, pelo amor de Deus. Porém, a salvação é muito mais do que uma simples mudança de lugar. A salvação significa encontrar com Deus, conviver com Deus eternamente. A salvação significa você ser diluído em Deus. Você deixa de viver em tudo para viver só em Deus. Você e Deus se tornam um. É aí que está a salvação. É viver na esfera divina. Você está me entendendo? A salvação significa ser diluído em Deus. Ser diluído mesmo em Deus. Assim como a gente pega o sal lá na comida, coloca ele ali, ele dilui-se na comida. Ele continua presente ali, fazendo parte do sabor da comida. Mas não tem aquele sal físico. Assim também somos nós, seremos diluídos em Deus, teremos
Vamos viver no sabor de Deus, dar o sabor de Deus para todos os cantos. Depois que você partir daqui da terra, você continuará sendo você mesmo, porém diluído no ser de Deus. Isso é muito sério, essa palavra diluído. Por isso a salvação é uma total transformação do seu ser, que estará na mais perfeita e profunda comunhão com Deus. Isso vai acontecer com você um dia. Você vai sair de todos esses esquemas, e na maioria deles esquemas opressores. Você vai sair de todo esse manejo que nós estamos submetidos a eles, essas manipulações. Ficaremos livres de todos os esquemas, porque seremos diluídos em Deus. Vou insistir aqui, quando fala ser diluído, não significa deixar de existir, mas você vai existir em Deus. Entendendo? Você está entendendo? Por isto, a salvação é a total transformação do seu ser, que estará na mais ampla e realidade divina. Sendo salvo, você passa a viver com Deus em integração com todo o universo. Ser salvo não é só ter um pedacinho de lugar lá no céu. Isso é uma pobreza de entendimento. Ser salvo é você participar da glória divina o tempo todo, é você ficar dando seu aleluia eternamente a Deus, é ter participar de uma realidade prazerosa com Deus. Se eu ficar insistindo aqui com você, o que é salvação, corre-se o risco de você até querer ir embora depressa, porque é muito, muito importante. Tudo que nós desejamos é essa salvação. Às vezes, quando nós falamos salvação hoje, significa a pessoa está num aperto danado, vem alguém e ajuda a pessoa a solucionar aquele problema. Aí a gente diz, você me salvou, você colaborou, me ajudou a sair disso. Mas a salvação é algo muito mais profundo. Não esqueça que a salvação vem de Deus. A salvação é também um processo, viu? Você lembra que eu disse para você uma vez, agora nesses dias, que a conversão é um processo? A salvação também é um processo. Ninguém salva-se assim de uma hora para outra. A gente se abre para a salvação e vamos de pouco a pouco, passo a passo, ir atingindo a salvação cada vez mais ampla. E quem entra nesse processo de salvação jamais regride, porque é muito maravilhoso. Não temos explicação para dizer as maravilhas da salvação. E ela é progressiva. A salvação é evolutiva, vai evoluindo. Ninguém se salva sem passar pelo processo de salvação. Imagina se salvação fosse só isso. A pessoa está ali, chega no fim da vida, ela imediatamente fecha o olho e já abre o olho no céu. É isso. É muito mais importante do que isso. Você já vai sendo salvo, vivendo as suas realidades desse mundo, não se perdendo nos acontecimentos desse mundo. E essa salvação é oferecida por Deus a cada um de nós. Não é assim uma salvação geral. Deus tem uma salvação para você. Ele revela a salvação para você. Deus te trata na sua individualidade. Ela é totalmente oferecida. Jesus veio ao mundo para nos salvar. E para nos salvar, Jesus aceitou passar pela morte de cruz. Possivelmente você esteja querendo me fazer a seguinte pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta é imediata.
passar pela conversão. Na medida que você vai passando pelo processo de conversão, você vai entrando no processo de salvação. Você está vendo o paralelo? Você vai caminhando no processo de conversão e, consequentemente, você está progredindo no processo de salvação. Acho que você poderia até divulgar essa mensagem para outras pessoas, ouvi-la, porque é muito importante ter esse entendimento. Isso modifica a vida da gente. Na primeira leitura da celebração de hoje, podemos ver Jonas pregando para os ninivitas e eles aceitando a palavra e se convertendo. Portanto, a salvação exige que aceitemos e acolhemos a palavra de Deus. E, consequentemente, passemos pelo processo de conversão. A gente aceita a palavra de Deus ela nos conduz a esse processo de conversão. Jonas levou a palavra para os ninivitas, que creram e por isso foram salvos. Você conhece essa narrativa? Só ouvir a primeira leitura da missa de hoje. Tudo começa com a palavra. A palavra é o ponto de partida. Por isso, como os ninivitas, também nós devemos aceitar e acolher a palavra. E para nós cristãos, a palavra não é feita só de letras. Para nós cristãos, Jesus Cristo é a palavra encarnada. Você já leu lá na Bíblia dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo? É a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Portanto, Jesus é a nossa salvação. Somente nele temos a verdadeira vida, que é a vida nova. Somente em Jesus encontramos a nossa redenção. Porém, é preciso que levemos a sério a palavra e os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus. Não podemos deixar de entender que quanto mais rápido entramos no processo de conversão, mais rápido também estaremos entrando no processo de salvação. Mas nós precisamos de ter cada vez mais uma compreensão abrangente do que é uma conversão. Que se para ser salvo tem que se converter, então vamos levar mais a sério a palavra conversão. Por isso que esses dias, e vou continuar por mais alguns dias, insistindo na reflexão sobre a conversão. A conversão tem de ser uma coisa prática. Na reflexão de amanhã nós vamos trabalhar isso, essa praticidade da conversão. Mas muito prática e muito concreta. Conversão não é coisa de ideias, de pensamentos, não. Para a pessoa estar sendo convertida, é preciso que ela trabalhe alguns pontos negativos que todo mundo tem. Olha aqui, meu irmão, minha irmã. Todos nós temos determinados pontos negativos lá dentro de nós. Pontos negativos mesmo. Em algumas pessoas, esses pontos negativos são maiores, já cresceram muito. Ou em outros, eles são mais reduzidos. Mas ninguém deixa de ter esses pontos negativos. E converter não é você falar: eu vou jogar fora esses pontos negativos que tem em mim, não. Converter significa que eu vou descobrir esses pontos negativos e vou trabalhar isso em mim. A conversão é trabalhada. Trabalhar em você significa você vai fazer curativos desses pontos negativos para ver se eles vão desaparecendo. Eles são como feridas que precisam serem tratados. Triste a gente não enxergar isso. Muitas pessoas acham
que vão ficar livres dos pontos negativos apenas chegando até o padre e confessando-os para o padre. A confissão, ela é obrigatória, é necessária, é maravilhosa, mas só confessar não resolve. Você pode confessar um ponto negativo e não curar-se dele. Você tem que confessar para poder ficar livre das culpas. Mas esse ponto negativo tem que ser trabalhado. Nós temos essa deficiência de não trabalhar os pontos negativos que existem em nós. Não trabalhamos de jeito nenhum. Não sei por que estamos assim. Mas o fato é que existe alguns pontos negativos que nenhum ser humano deixa de tê-los. E esses pontos negativos precisam ser trabalhados para que a pessoa possa, com o tempo, ficar livre deles. É mesmo essa comparação que fiz. Os pontos negativos é como se fosse um tumor, uma ferida, que só cura-se com tratamento. E não é tratamento de medicina, de médico, de remédio. É um tratamento espiritual, é um tratamento humano, é um tratamento profundo que você vai fazendo aos poucos. Se não forem trabalhados, então esses pontos negativos só vão piorando cada vez mais. Vou começar amanhã trabalhando com você vários desses pontos negativos. É como se fosse um tratamento. Por favor, veja se você amanhã participa dessa meditação. Você já começa a ver alguns pontos negativos perigosos. Para trabalhar esses pontos negativos, é preciso que você seja humilde e aceita que nem que seja só um pouquinho, mas que você também tem esses pontos negativos. Para deixar você mais interessado no que vamos refletir amanhã e nos próximos dias, vou dar alguns exemplos de pontos negativos que vamos trabalhar nesses dias, dos quais você precisa se libertar ou ser curado durante esta quaresma. Vamos ver alguns. São muitos, vou dar aqui só alguns exemplos. Um dos pontos negativos que todos nós temos é de ser, ao menos um pouco, arrogante. Pessoa muito arrogante. Isso não é só uma coisa de comportamento. Isso é um ponto negativo que já está ferido lá dentro de nós, que a gente tem que cuidar disso, trabalhar isso, fazer curativos. Outro ponto negativo, que é um dos mais presentes e o que mais estraga a gente em tudo, é a pessoa mal amada. Nós, nenhum de nós somos ou fomos completamente amados. Na vida, a gente, mesmo que a gente receba bastante amor, ainda não é o suficiente. Por isso somos mal amados. Pessoa impulsiva, pessoa dominadora, pessoa desequilibrada, pessoa fechada e por aí vai. Todos esses exemplos que dei são pontos negativos que possivelmente existem em você e que eu quero, de maneira realista, mostrar para você que a gente tem que trabalhar esses pontos. Jesus fez isso com seus apóstolos, com seus discípulos. Eu te sugiro não deixar de ouvir a minha mensagem nos próximos dias. E se você achar que vale a pena, indique essa mensagem para outras pessoas que você achar que estão necessitando de que seja trabalhada nela esses pontos negativos. Você entendeu bem a mensagem de hoje? Olha como nós iniciamos. Que existe a salvação. A salvação ela não é coisa da mão humana, não é feita por máquina. A salvação, ela vem de Deus. Deus que nos salva. Mas a salvação necessita
a conversão. Você vai se convertendo e vai sendo salvo. E essa conversão não é simplesmente lorota, conversa, papo. Essa conversão significa trabalhar os nossos pontos negativos. Claro que com a graça de Deus. Acredito que você deve ter gostado muito desse encontro, desta reflexão. Agora nós vamos às perguntas. Irmão e irmã, será que você tem como objetivo na sua vida buscar a salvação? Não é só buscar ficar livre de uma situação difícil, de um problema, mas buscar a salvação. Se você ao menos entendeu o que é salvação, ficou claro para você que a sua vida tem que gerar em torno disso. Tem uma palavra que é muito interessante, que às vezes ela é muito pronunciada de forma errada, em situações erradas. A questão da finalidade. A finalidade da sua vida aqui na Terra é ser salvo. Cristo foi pregado na cruz, morreu para nos salvar. Mas você tem que buscar essa salvação. Você busca a salvação? Será que o seu procedimento, o seu comportamento, o seu jeito de ser é sempre buscando essa salvação através da conversão? Isso tudo que você ouviu aqui hoje está te ajudando? Será que você não estava muito desatento para essa questão da salvação? E aqui vai algumas perguntinhas também um pouquinho mais doídas. Mas você já observou, meu irmão, minha irmã, o tanto de possíveis pontos negativos que existe em você? E esses pontos negativos não vão embora por conta própria. Eles precisam serem trabalhados, tratados, para que você recupere a sua saúde espiritual. Esses pontos negativos destroem a pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe disso. Às vezes falhamos muito quem trabalha no processo de formação, que não mostra para a pessoa os pontos negativos. Quando você procura um psicólogo bom para fazer uma terapia, o bom psicólogo, antes de tudo, ele vai ajudar você a enxergar os pontos negativos que existem em você, que certamente são os causadores dos problemas que você está vivendo e que te levou a procurar a terapia. Temos de ter coragem para poder aceitar os pontos negativos. Você tem essa coragem?
Você olha para si mesmo para poder encontrar seus pontos negativos? E deixar-se ser curado por eles, através da graça de Deus, deixá-los serem curados? Acredito que sim. Nós vamos agora rezar um pouquinho. Por quem você quer rezar hoje? Quem que você quer incluir nessas orações? Reze muito, com profundidade, e pede a Deus para te dar essa coragem, essa abertura, para que você vá descobrindo seus pontos negativos e vá trabalhando isso. Assim como a gente descobre um tumor e faz até quimioterapia para ficar livre daquilo, que você também trabalhe esses pontos negativos com toda a rigidez que for necessária, para que você se liberte disso. Aí você estará sendo convertido e encontrando a salvação. Pede a Deus para te dar essa capacidade. Pede a Deus que essa mensagem de hoje preencha todo o seu coração, a sua alma, a sua consciência. Um pouquinho de silêncio, conversa a Deus, com Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Receba agora a bênção especial para você hoje e para toda a sua família. O Senhor esteja convosco, pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser.